Olá, bem-vindos à nossa aula de matemática. Estarei aqui com vocês, professora Valceneide Malta, e convido para que a gente possa olhar o objeto de conhecimento de hoje. Vamos então? A aula é a número 26 e o objeto de conhecimento é leitura, interpretação e representação de dados de pesquisa expressos em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas simples e agrupadas, gráficos de barras e de setores e gráficos pictóricos. E o detalhamento, construção de gráficos, colunas, setores, linhas, com ou sem uso de planilhas eletrônicas. Tá certo? Então é sobre isso. Vamos lá então à nossa aula sobre gráficos e tabelas. Bem-vindos à nossa aula sobre gráficos e tabelas, na verdade. Eu estou aqui, nesse cenário que condiz com o objeto de conhecimento de hoje, justamente aqui na letra V, de professora Valceneide. E olha só, os gráficos, eles são recursos visuais muito utilizados para facilitar a leitura e compreensão das informações e divulgação de pesquisas em jornais, revistas, panfletos, livros e televisão. Então, é sobre esse assunto que eu convido vocês para aprenderem na nossa aula. Nós temos vários aqui no nosso cenário, mas nós vamos nos concentrar em dois tipos, que é o gráfico de setores e depois o gráfico de linhas, tá certo? Primeiro, vamos aqui analisar quais são os benefícios do uso de gráficos e tabelas. Por que eles são tão importantes? Primeiro aspecto aí é que eles apresentam informações de maneira eficaz e ajudam na compreensão dos dados, certo? Então, quando você tem ali vários dados, principalmente numéricos, então, quando eles estão apresentados em tabelas e, posteriormente, dessas tabelas, nós construímos gráficos, isso fica melhor, não é? Visualmente, e também isso facilita a compreensão, que é o nosso próximo ponto aqui, facilitar a compreensão, ok? Então, com a imagem, é mais fácil, então, você perceber, por exemplo, uma pesquisa. Por isso que é utilizado muito em épocas de eleição ou quando você quer fazer a propaganda de determinado produto, tá certo? E mais uma coisa que é muito importante também, é porque eles permitem a tomada de decisões mais informadas e embasadas. Com esses gráficos, então, a gente pode analisar alguns dados, tá? Tanto para benefício de quem está produzindo, quanto para aqueles que estão recebendo a informação, tá? Então, existem alguns elementos para que você possa fazer esses tipos de gráfico, tá? Então, nós vamos nos concentrar agora no gráfico de setores. Esse gráfico é o famoso gráfico de pizza, tá? Porque ele tem o formato circular e ele é dividido aí em fatias, como vocês podem analisar aqui na imagem, tá certo? E essas fatias aí, elas são angulares. Então, primeira coisa, o nome é gráfico de setores, porque ele lembra ali a pizza, por isso ele é conhecido por isso. Então, essas fatias que são os setores, eles indicam as categorias ou as partes desse todo, tá certo? Cada fatia representa uma certa parte. No caso, uma certa porcentagem. E esses ângulos, que no caso é cada fatia, cada voltinha, cada pedaço, eles ajudam a perceber visualmente as diferenças nas quantidades. Então, onde tem mais e onde tem menos, tá certo? E também nesse gráfico precisa ter a legenda, que geralmente é indicado aqui por cores, como tem no nosso exemplo aqui, e cada cor ali ajuda a fazer essa diferenciação, tá certo? E fonte e data, isso também é muito importante, porque você precisa saber se aquilo é verídico ou não, tá certo? Então, esses dados, fonte e data, garantem a veracidade das informações contidas nesse gráfico, tá? E é o que nós temos. Então, formato circular, cada fatia ali representada por um ângulo, e por último, nós temos aqui um exemplo de gráfico, certo? E esse gráfico aí, ele está nos mostrando aí os concluintes por área de conhecimento. Então, a maior fatia aí está justamente na área de ciências sociais, que é o negócios e direito. Então, ali, mais de 44%, certo? E aí, cada cor, cada fatia está representando uma área. Então, vai da maior até a menor. Então, com esse tipo de gráfico, é possível a gente perceber
qual é a maior área, tá? Que tem concluintes e também qual é a menor, tá certo? Então, esse é o nosso gráfico de setores. E agora nós vamos para outro exemplo, porque eu vou mostrar como construir esse tipo de gráfico, tá? Vocês estão observando aqui que tem as porcentagens, certo? Mas essas porcentagens foram tiradas de valores numéricos. Então, nós vamos verificar agora em um outro exemplo o passo a passo disso, tá certo? Vamos à nossa cartela? Nós temos aí no exemplo 2 a distribuição da força de trabalho por setor em Manaus. Então, nós temos na primeira coluna ali o setor, que é indústria, comércio, serviço e outros. E na segunda coluna, nós temos aí a porcentagem da força de trabalho. Então, pela tabela, já é possível a gente compreender qual é o setor que tem a maior força de trabalho. Qual é? No caso aqui, é o comércio, ó, que tem a maior porcentagem, 40%. Se eu for transformar isso em um gráfico de setor, que é o gráfico de pizza, então a maior fatia vai ser desse setor aqui, de comércio, ok? Depois do comércio, o que temos? A indústria, famosa aqui, certo? No Amazonas, aqui em Manaus, que tem a porcentagem de 35%, certo? 5% a menos que o comércio. Depois nós temos serviços, 20%, e outros, tá? Que está colocado aí como 5%. E você somando tudo isso, é claro que tem que dar o 100%, que é toda a pizza, tá? O formato circular, 360 graus, no caso, então, uma volta completa, 360 graus. Quando eu passo isso para porcentagem, isso representa o quê? 100%, ok? Vamos passar isso para gráfico? Então, a gente pode colocar isso lá no Google Planilhas. Essa mesma tabela, colocar lá que ele já pode nos dar a informação ali no gráfico de setores, que é o gráfico de pizza, tá? Como ficaria, então, a representação? Cada porcentagem corresponde a um determinado ângulo. Então, se eu tenho uma volta completa, no caso, 360 graus, uma volta completa corresponde a quantos por cento? Corresponde ao todo, ou seja, a 100%. Se eu quero saber o ângulo, por exemplo, da maior fatia aqui, que é comércio, então eu digo que o ângulo correspondente a esse é x, que eu não sei, x corresponde a 40%. E aí eu vou saber qual é o ângulo exato da fatia, tá? Qual vai ser o pedaço da fatia. Caso eu queira construir isso manualmente, mas a gente pode usar também de forma online, tá certo? Então, colocando isso, por exemplo, no Google Planilhas, nós temos esse resultado. Então, nós temos esse gráfico de setores. Observe que nós temos aí o título, nós temos a legenda, cada fatia representa a angulação correta e a porcentagem de cada uma, certo? Então, nós temos 40%, que é a maior fatia, que representa o quê? Na cor vermelha, comércio. Então, isso tem que estar aqui na nossa legenda, certo? Então, observe que está corretamente, porque se fosse 50%, seria aqui toda essa metade, mas não é 50%, é 40%. Então, a angulação está correta aí. Segunda maior fatia é a parte da indústria, né? O setor de indústria, que está aqui na cor azul. Então, ó, 35%. Com esse gráfico, não é melhor a visualização? Concordam comigo que fica bem melhor essa informação através do gráfico de setores? Porque aqui, visualmente, nós já estamos vendo que a maior fatia é do comércio e depois indústria. Em terceiro lugar, temos serviços e 5% que representam os outros, tá? Então, quando eu quero mostrar aí as diferenças de quantidades, geralmente esse gráfico é utilizado, ok? Que é o nosso gráfico de setores. Então, suponha que os dados da força de trabalho de Manaus estejam distribuídos dessa forma, então o gráfico de pizza é a melhor opção para ilustrar claramente como essa força de trabalho está dividida entre esses setores, tá certo? Então, lembre-se que cada fatia da pizza representa um setor. E o tamanho da fatia é proporcional à porcentagem do total, tá? Então, o total, 100%. Mas isso ali está representado de forma angular, então eu tenho que calcular esse ângulo. Então, 360 está para 100%, e então qual seria o ângulo X está para a porcentagem que está indicado ali. Ok?
Tudo certo, então, até aqui? Esse é o gráfico de setores. E agora nós vamos passar para um outro tipo de gráfico, que tem características diferentes desse, que é o gráfico de linhas. Então, vamos à nossa cartela? Acompanhem comigo aqui a leitura sobre esse gráfico de linhas. Quando é que eu utilizo e por que ele é importante? Então, esse gráfico ele é utilizado quando se deseja trabalhar com duas ou mais informações provenientes de dados numéricos, tá? Principalmente quando eu quero fazer essa comparação ou análise ao longo do tempo. O gráfico de linhas ele é composto por dois eixos, um vertical e o outro horizontal, e por uma ou mais linhas que mostram a variação, medidas ou quantidades numéricas, dos dados na pesquisa realizada, isto é, a movimentação dos dados no decorrer do tempo. Então, ele é muito utilizado quando eu quero mostrar ali uma pesquisa ao longo de determinado tempo. Vamos agora verificar os elementos desse gráfico, para que a gente possa entender melhor. Esses eixos, o que são? Então, foi falado ali sobre os eixos. Então, nós temos o eixo horizontal, que geralmente ele representa ali o tempo. E o eixo vertical, em que tem uma escala ali, tá, com as informações. Esses pontos representam os valores numéricos e eles são ligados por linhas. E lembrando também que cada espaço ali, cada posição, essa distância, ela é proporcional ao período de tempo representado. Olha o nosso exemplo aí, ó. A evolução do efetivo de bovinos, milhões de cabeças, tá? Então, esse é o nosso título. Então, nós temos ali no eixo horizontal o tempo aí, essa análise, no caso de 2 em 2 anos. E no vertical ali, a quantidade em milhões, tá certo? Cada ponto desse, cada ano, está ligado ali em um ponto. E esses pontos são ligados por linha. Porque essas linhas ali, elas vão representar a evolução, tá certo? E nós temos aí várias linhas, não é? E de cores diferentes. Por quê? Porque cada linha ali está representando uma região, no caso. Então, cada cor ali, ó, representa o quê? O norte, por exemplo, é a cor laranja, o nordeste marrom, o sudeste verde, o sul ali amarelo e o centro-oeste com marrom. Então, com essas cores e com as linhas, é possível verificar qual é o que tem a maior evolução, tá certo? E quem também mais evoluiu ao longo do tempo. Vocês estão vendo ali que tem uma região que começou ali, ó, bem no ano que está começando ali o eixo horizontal, começou bem tímido, mas olha como evoluiu até 2017. Essa linha aí ascendeu, tá certo? Então, por isso que serve aí o nosso gráfico de linhas, tá? Então, de 1985 até 2017, houve uma grande evolução, tá certo? Mas mesmo assim, não é a região que tem esse maior efetivo, não é? Porque aqui tem o maior efetivo ali, tá bem claro para a gente, né? A linha que está acima, tá certo? Então, esse é o nosso gráfico de linhas. Então, atentem-se a esses elementos: título, eixo, legenda e a fonte, tá certo? De onde vem esse gráfico, tá? E esses dados aí, eles são do IBGE, tá? Por isso que eu trouxe eles aqui para vocês. São dados verídicos. Muito obrigada. Então, vamos agora ao nosso segundo exemplo. Na tela para vocês. Observem agora que a gente vai aqui para mais próximo, tá? Vamos aqui para Manaus agora. Vamos verificar a variação da temperatura média em Manaus. Então, nós temos aí dados hipotéticos, tá certo? Então, essa tabela aí, ela está nos mostrando, na primeira coluna, os meses. Então, nós temos aí de janeiro a junho. E na segunda coluna, nós temos a temperatura média. Então, observe que em janeiro foi 26, em fevereiro foi 29, em março 32, em abril 30, maio 33 e em junho 35. Então, para mostrar a variação dessa temperatura, qual é o melhor gráfico? O melhor gráfico, nesse caso, é o gráfico de linhas, porque a gente vai verificar essa variação certinho. É claro que nós estamos falando aí da cidade de Manaus, em que a alteração, a variação da temperatura, ela não é muito grande, né? Então, a gente sabe aqui que fica uma temperatura praticamente média ao longo do ano. Mas se a gente fosse comparar uma cidade, por exemplo, em que tem todas as estações funcionando corretamente, por exemplo, uma cidade do Sudeste ou do Sul, você iria verificar perfeitamente pelo gráfico de linhas a variação. No verão, por exemplo, né?
que nós temos ali no início do ano, né, janeiro, fevereiro, então são elevadas temperaturas. E aí, quando chega no inverno, baixas temperaturas. Tem algumas cidades que chegam a temperaturas negativas. Então, a variação, imagine a linha, a variação ali é intensa. Mas, no nosso caso, isso não acontece aqui no Amazonas e na cidade de Manaus. Então, vamos verificar como ficaria, então, o gráfico de linhas com essa tabela. Vamos voltar à tabela? Então, o que a gente colocaria no gráfico? Nós colocaríamos, então, os elementos. E aí fica de forma bem simples esses elementos, não é? Porque nós temos aí apenas o quê? Duas informações, que são essas duas colunas, tá? Então, nós colocaríamos mês e a temperatura média. Então, no eixo horizontal, nós teremos ali o tempo, que é de janeiro até junho, nesse caso, cada mês. E nós teremos ali, no eixo vertical, a temperatura média. Então, ficaria dessa forma aqui. Observe que eu coloco primeiro os pontos, que é cada temperatura que estava ali na nossa tabela, e depois esses pontos são ligados aqui por linha. Então, não há muita variação de temperatura na cidade de Manaus, certo? Como você já conhece, mas se tivéssemos pegado ou utilizado outro exemplo, aí sim, aí você iria verificar que a variação é intensa. Esse tipo de gráfico também de linhas, ele é muito utilizado também na época das eleições, porque é comparado ali candidatos, não é verdade? Então, candidato 1, candidato 2, e aí você verifica ao longo do tempo como está a avaliação desses candidatos, não é verdade? E também é utilizado para você verificar, por exemplo, como está a satisfação de consumidores por determinado produto. Então, você verifica ali com as mudanças desse produto se houve aceitação ou não. Então, é utilizado muito o gráfico de linhas ali para você ver essa comparação ao longo do tempo, tá? Então, quando você quer ver essa variação ao longo do tempo, o mais recomendável é o quê? É o gráfico de linhas, tá? Ou para você comparar várias coisas, como, por exemplo, foi visto lá, de região para região, o efetivo de bovinos. Então, o mais recomendável é esse também, o gráfico de linhas. Tá certo? Então, vamos lembrar mais uma vez qual é a diferença do gráfico de setores para o gráfico de linhas, tá? Vamos mais uma vez lembrar, o gráfico de setores, ele não terá eixos, certo? O que tem eixos, então? Eixo vertical e eixo horizontal. É o gráfico de barras, é o gráfico de colunas e o gráfico de linhas, certo? O gráfico de setores, não. Ele trabalha ali só com a pizza, lembra? Em cada fatia representa ali um setor, por isso que ele recebe esse nome. E as fatias, elas estão ali proporcionais aos ângulos. Então, lembre-se, se eu tenho ali, por exemplo, no nosso exemplo 2, que nós citamos para vocês, a distribuição da força de trabalho, significa, então, que cada fatia representa aí um setor, tá certo? E esse setor está representado ali em porcentagem, tá? Então, se eu quero calcular a angulação, então eu faço a correspondência de ângulo para porcentagem, tá? Uma volta inteira, 360 graus, e na porcentagem, no caso, quando eu falo de todo, eu estou falando ali de 100%. Então, esse exemplo aí é bem claro, não é verdade? Então, não tem eixos aí, apenas ali as fatias e elas representadas em porcentagens, ok? E o gráfico de linhas? Vamos colocar aqui novamente o VT do gráfico de linhas, tá? Então, ele tem ali os eixos, e um dos eixos são os anos, tá? Representado ali ao longo de um certo tempo. O nosso exemplo estava ali, né? De 2 em 2 anos, mas existem N exemplos. E você pode ali escolher esse tipo de gráfico quando você quer comparar. Por exemplo, aqui eu tenho só uma linha, mas se eu fosse comparar com outros, aí eu teria que colocar uma outra linha de outra cor, tá certo? Por exemplo, no gráfico que nós utilizamos ali da temperatura, a gente poderia utilizar ali a temperatura média e a gente poderia usar outra cor para a temperatura mínima e outra cor para a temperatura máxima. Então, nós teríamos ali 3 linhas, tá? Uma para a temperatura máxima, outra para a temperatura média e outra para a temperatura mínima. No caso, como nós estávamos falando da cidade de Manaus, não há muita variação, mas se fosse outra cidade, teria grandes variações. Por exemplo, no nosso exemplo aqui que nós citamos, nós vimos ali
o efetivo de bovinos por região, não é verdade? Então, a gente verifica aí qual é a região que mais tem esse efetivo de bovinos, né? Em que a pecuária ali é forte. Então, cada cor representa uma região, tá certo? E ao longo do tempo, qual foi a região que mais evoluiu com essa atividade? Vamos aí mostrar para vocês, observem aí, ó. Qual é a região? Cada cor, o norte é laranja, nordeste aí marrom, temos o sudeste verde, o sul amarelo e o centro-oeste marrom. Então, é visível aí para a gente fazer essa comparação. Então, o gráfico de linhas é o mais recomendável. Tá ok? Vamos voltar lá agora à temperatura média. Observem aí, eu poderia acrescentar outras linhas. Poderia colocar, como eu disse, a temperatura mínima e a temperatura máxima. Geralmente, no jornal, mostra isso, a mínima e a máxima, não é? Então, nós temos ali duas linhas, tá? E toda vez é utilizado o gráfico de linhas. Vocês já perceberam isso? Tá? No nosso caso, não vai mudar muito aí, tá? Porque, como eu disse, na nossa região não há tanta variação assim de temperatura, certo? Espero que tenham compreendido e, principalmente, as diferenças aí desses dois tipos de gráfico. Agora, para você não errar, nós temos aí os elementos do gráfico, tá? Então, sempre atenta-se para a fonte e para a data, de onde esses dados estão saindo, porque existem muitas informações aí que não são reais. Então, essa informação de fontes e datas, você vai comprovar ali a veracidade daquele gráfico, tá certo? E isso serve não só para gráficos, para tabelas e para qualquer outra notícia. E também precisa ter ali o título adequado. E muitas vezes não está. Você não sabe de onde veio aquela pesquisa. Não está informando a quantidade de pessoas que foi utilizada para aquela pesquisa. Então, muito cuidado também ao analisar um gráfico. Por isso, eu tenho um VT aqui especial com esses cuidados para quando você for utilizar aí gráficos e também interpretá-los. Vamos lá? Dicas para analisar gráficos. Quando for analisar um gráfico, procure observar os seguintes pontos. O título ou objetivo do gráfico é claro? Seu conteúdo faz sentido? A fonte dos dados está explícita no gráfico, na figura ou no texto que acompanha? As informações foram obtidas de uma fonte confiável? Há rótulos adequados para os eixos, etc., deixando tudo bem identificado? Os eixos começam em 0 ou não? As escalas dos eixos são constantes? Existem quebras nos eixos que sejam difíceis de notar? Existem elementos gráficos desnecessários ou que dificultem a visualização da informação? Ok, então com esses cuidados, agora nós vamos verificar como fazer a transformação ali da tabela para o gráfico de setores, tá bom? Vamos então voltar à nossa tabela? Como que eu faço com que esses valores virem fatias lá no meu gráfico de setores? Eu já dei uma deixa para vocês e agora nós vamos fazer. Então, o que foi falado? O que nós dissemos? Que nós iremos transformar aqui, ó, em uma pizza isso, certo? Então, uma volta completa, que é a angulação, é 360 graus, não é isso? Então, ó, 360 graus está para o todo, né, que é a pizza, 100%. E eu quero saber, por exemplo, qual será o tamanho da fatia, a angulação dessa fatia do comércio, esse 40%. Como que eu faço, então? Então, eu digo que x, eu não sei, tá? Quantos graus, mas eu sei que a porcentagem é 40%, certo? Então, para calcular isso daí, eu posso fazer, ó, meio pelos extremos, certo? Multiplica cruzado. Então, ó, x vezes 100, no caso, 100x, é igual a 360 vezes 40, ok? Então, x vai ser igual, eu vou dar uma dica para vocês, ó, só cancelo os zeros aqui, ó. Multiplicação eu faço junto com a divisão, não é? Então, ó, basta simplificar aqui, ó, os zeros. Então, ó, aqui e aqui também. Ficou, então, só 36 vezes 4. E aí é fácil eu fazer 36 vezes 4, não é? Porque 36 vezes 4 é igual a
144. Vou colocar mais aqui embaixo, tá, gente? Vou colocar esse resultado aqui para não interferir. Então, ó, a angulação vai ser igual a 144 quê? Graus. Tá ok? Por isso que nós temos exatamente aquela fatia lá de 40%. É 144 graus. E assim eu faço com cada um desses setores. Eu faço a mesma coisa com indústria, a mesma coisa com serviço e com os outros. E com serviço eu nem preciso calcular. Por quê? Olha só aqui comigo. Vou mudar aqui de cor. Serviço, 20%. E 20% não é metade de 40%? Então, a angulação para serviço vai ser a metade de 144. E a metade de 144, no caso, né, você só vai dividir por 2, então o ângulo vai ser 72 graus. Tá certo? E é assim que a gente constrói um gráfico de setores, tá certo? Ok? Por isso que cada angulação está representada aqui no nosso gráfico, tá? Esses 40%, o ângulo dele que a gente viu, quanto que é? 144 graus, certo? Esse ângulo aqui, 20%, representa ali quanto? Ora, é a metade de 144, ou seja, 72 graus. E assim por diante. Da mesma forma, então, a gente calcula os 35% e da mesma forma também a gente vai calcular os 5%. Tá certo? Então, a gente faz ali a regra de 3, ou seja, a proporcionalidade de ângulos para porcentagem. Não esqueçam que 360 é a volta completa e quando eu falo de um todo, também toda a pizza representa 100%. E aí você calcula, então, cada fatia, no caso, cada setor. Ok? Espero que tenha ficado claro aí a diferença e como construir o gráfico de setores, o gráfico de linhas e como também analisar. E atentem-se aos elementos do gráfico, são muito importantes para você verificar a veracidade da informação ou se essa informação é confiável ou não, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui, vamos finalizar e até a próxima.